Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cine Histórico Podcast, onde a gente une cinema e filosofia para refletir sobre a vida. Hoje nós vamos falar sobre Precisamos Falar sobre Kevin, dirigido por Lynne Ramsay e baseado no livro de Lionel Shriver. Esse definitivamente não é um filme fácil, eu quase comecei a falar aqui antes da gente gravar sobre isso. É um filme pesado, traz alguns temas bem complicados. Ele acaba confrontando a gente, né, com questões dolorosas como maternidade, responsabilidade e natureza do mal, que eu acho que é algo que vale a pena a gente conversar hoje também. A gente acompanha a Eva, que é a mãe que vive atormentado pelos atos do seu filho Kevin. A gente vai entrar um pouco mais no assunto do filme também, né? Depois dele cometer um ato de violência devastador. Mais do que uma história sobre um crime, o filme faz a gente refletir um pouco sobre livre-arbítrio, culpa, relação entre destino e escolha. Já que o filme foi uma escolha sua, Chico, me fala aí, o que motivou você a escolher esse filme pra gente refletir sobre ele aqui hoje? Então, cara, eu gosto muito dos filmes dessa atriz, né? Eu gosto da atuação dela. É sua musa, né? Ela é gélida, ela consegue transmitir muita coisa, muita informação com poucas palavras, né? O filme, ele não tem muitos diálogos, assim, longos, mas mesmo assim a gente consegue. E eu acho que, assim, para a forma como ela atua, fica perfeito esse papel, né? Porque realmente passa ali parte do tempo tentando estabelecer um diálogo com uma criança que não responde, né, que não fala. Mas o que me deixa assim, o que eu gostei do filme é que, assim, primeira vez que eu assisti, eu fiquei com a ideia de que aquilo ali ia acontecer de qualquer maneira e ela não tinha como evitar, ela não tinha o que fazer, né? Quando a gente assiste o filme pela ótica dela, fica aquela sensação de que não teria muita coisa para ela fazer para resolver o problema, Já era né? pré-determinado, né? Então, mas o tempo foi passando, eu fui compreendendo as coisas de uma maneira um pouquinho diferente. Hoje eu já vejo que existiam, sim, diversas coisas que ela poderia ter feito para, se não resolver o problema dela com a dificuldade que ela tinha com o filho, pelo menos para resolver o problema das outras pessoas. Porque aquilo acaba saindo do controle, né, e acaba mudando para sempre a vida de muitas pessoas ali na região onde ela vive. Depois do acontecimento, também tem coisas que ela poderia fazer para poder andar com a vida dela, e ainda assim ela não faz, né? Ela acaba negando as possibilidades que ela tem de tentar resolver. E outra forma, assim, como muitas vezes a gente visualiza ali a questão da maternidade como algo romântico, né? Mas também pode ser complexo ali e doloroso, né? Da mesma forma que o mundo se abre quando uma pessoa, né, tem um filho, um monte de coisa deixa de existir como era antes. Então, ela tem dificuldade de fazer isso, parece que ela não queria ter um filho naquele momento, a carreira dela é interrompida pela maternidade e ela não consegue nem exercer a maternidade nem a carreira que ela tinha, né? Então, a vida dela, de fato, acaba. E a gente vê ela ali impotente, incapaz de tomar decisões para mudar aquilo. Mas a gente até pode debater aqui algumas saídas que ela poderia ter dado para a situação que ela passa, né, ao longo do filme. E eu gosto muito do filme porque a história ela é muito bem contada. É um filme que tem um monte de flashback, que a história ela não é linear. Você vê o que acontece lá no final, depois você volta para o começo, depois você volta para situações antes do início do filme, mas não fica perdido, não fica bagunçado. É muito bem conectado. Então, visualmente o filme é legal. Eu gosto muito desse filme. É um dos temas do filme é sobre essa questão aí de se ela poderia ter evitado alguma coisa. Eu vou depois querer entender a sua visão sobre isso, porque eu acho que você mudou de opinião aí conforme você assistiu depois do Uhum. filme de novo, porque me parece algo que já estava realmente previsto para acontecer e que ela não poderia fazer nada. Que talvez a criança já tivesse nascido assim. Mas até então, para a gente pegar aí uma visão do Valmir, antes da gente começar a entrar nesses assuntos, fala aí, Valmir, o que você achou do filme?
Cara, foi a segunda vez que eu assisti. Precisamos falar sobre Kevin. A primeira vez foi, acho que 2013, 2014. Eu assisti bem descompromissado na época. Eu lembro que era um filme que já me incomodava, né, por essa questão, a forma como ele é montado, a forma como o Kevin se comporta desde bebê, né? Incrível, incrível um bebê psicopata. Mas você já consegue ver os traços de psicopatia ali durante todo o período de crescimento dele. Essa contraposição também com o papel de mãe que a atriz da Tilda Swinton faz, acho que deu para perceber um pouco que, complementando aí o que o Chico falou, que não era o que ela queria, né? Ser pai ou ser mãe já é difícil, imagina ser pai, ser mãe de um filho que nasce com essas tendências, né? Então, é um filme que ele me causa muito desconforto, me dá muita agonia, mas é aquela agonia boa que te prende no filme. Assim, você termina o filme se sentindo mal, mas acho que um filme bom, ele tem que te fazer sentir alguma coisa, nem que seja se sentir mal. Então, eu gostei do filme, cara. A segunda vez que eu assisti, gostei bastante. Também foi a segunda vez que eu assisti. Eu não mudei de opinião, por isso que eu tô curioso pra saber o que o Chico vai falar. Porque, assim como o Val me falou, na minha visão é que desde pequeno ele já possuía esses traços de psicopatia. E aí o que pode deixar a gente um pouco com a pulga atrás da orelha é porque parece que também que a criança vai captando os sinais que ela não era desejada pela mãe. E aí fica aquela questão do ovo e da galinha, né? Quem veio primeiro? Foi a criança começou a se tornar má porque ela não se sentiu amada pela mãe, não se sentiu desejada pela mãe, ou ela já era assim, e isso talvez só maximizou e a mãe tem uma certa culpa, ou o terceiro caso, digamos que ela já era assim, dependente do que a mãe fizesse, até porque aparecem alguns momentos no filme nos quais eles têm momentos de ternura, né? Acho que tem uma época que ele tá doente e ele fica bem carinhoso com ela, mas assim que a doença passa, ele já volta a ser bem escroto com ela. A gente pode também falar um pouco sobre o pai, que é bem omisso. Ele é bem bundão, sabe? Toda vez que a Eva fala alguma coisa com ele, ele fala: Não, ele é criança. Criança é assim mesmo. Ah, menino é assim mesmo. Então, tudo que ela vai levantando, em vez dele falar assim: Pô, vou ficar do seu lado e vamos investigar, né? Pra ver se é alguma coisa. Ela não tem esse apoio dele. E talvez seja até um pouco complicado. Eu não lembro em que época se passa o filme, mas eu sei que os estudos hoje são muito mais avançados sobre doenças psíquicas em geral, né? Mas ela chega a levar o Kevin ao médico, porque ele tá não verbal, numa idade avançada, no qual ele já deveria estar falando. E o médico fala: Ó, não, tá tudo normal com ele, porque talvez naquela época os estudos fossem bem limitados, né? Então, eu queria entender aí de vocês, principalmente do Chico, que teve uma visão já um pouco diferente aí nessa segunda assistida. Então, isso que você falou ali depois em relação entre a galinha e o ovo, né? Que veio primeiro? Se foi o garoto que rejeita a mãe, ou se é a mãe que rejeita o filho, ou se isso acaba sendo ali ações que se complementam, né? Tem alguns diálogos que o filme entrega isso pra gente ali, né? Não na nossa cara, mas ele mostra. Tem um momento em que ela convida, ele já tá adolescente, né? Ela convida o Kevin para passear numa sexta-feira. Aí ele vai lá e aceita o passeio, eles vão jogar o mini golf. Aí ela vai lá e fala do pessoal que é gordo. Esse pessoal é assim e tal, fala que é Ele tá com a comida na mão. ele tá com comida na mão e quer dizer que o metabolismo é lento, né? O metabolismo é lento, mas a boca é rápida para mastigar. Aí ele fala com a mãe: Mãe,
Às vezes você é muito dura. Aí ele dá um sorriso. Ele fala, às vezes eu me pergunto quem eu puxei. Nesses momentos eu tenho certeza. E lá no final, a última conversa que eles têm, quando ele completa os 18 anos e ele vai sair da unidade ali, né, de custódia para adolescentes e vai para a cadeia de verdade, ela pergunta, poxa, só me diz o porquê de você ter feito tudo isso. Aí ele fala, agora as coisas ficaram confusas para mim, porque eu sempre tive certeza que você sabia. Então eles dão um abraço e vão embora. Então é óbvio que a relação da mãe com a criança ela é definitiva para esse tipo de situação. E aí eu vou dizer por que eu acho que hoje eu mudei de ideia em relação à postura da Eva. Né? A Eva era uma pessoa que dentro do ambiente familiar fica claro que ela era a pessoa com maiores condições de lidar com esse tipo de dificuldade. Ela era a pessoa mais instruída. Né? O marido dela lá é um cara que parece que ele está ali, E aí também tem a ação do Kevin em cima do pai, né? Porque o que acontece? Ela identifica que o garoto ele tem ele é diferente das outras crianças, né? E ela leva no médico, como você disse. Só que o médico ele não vai conseguir fazer o diagnóstico correto para a criança, ele nem pode fazer esse diagnóstico. Que o diagnóstico de psicopatia, como o Valmir citou, né? Psicopatia é o termo mais utilizado na literatura e nas esferas criminais do que propriamente na categoria psiquiátrica, né? No DSM-5 não existe ali a psicopatia, mas existe o transtorno de personalidade antissocial, que seria ali o que a gente, no senso comum, chama de psicopatia. Você não pode dar esse diagnóstico precoce. Você só pode dizer isso depois que o adolescente ultrapassa os 18 anos. Porque antes disso tem um outro transtorno que é o desvio de conduta. E aquilo pode estar relacionado a toda a carga hormonal que um adolescente desenvolve por um período. Então a criança, ela pode ter outros tipos de neurodivergência. Ela podia, dentro dos transtornos de personalidade, ele poderia ser histriônico ou narcisista. A gente vê alguns traços de narcisismo nele porque ele manipula o pai. Né? Ele faz o pai girar em torno dele, habitar, viver em torno dele. E ele seduz o pai sendo um garoto doce e gentil com o pai o tempo inteiro. Né? E com a mãe, ele consegue ser daquela forma porque ele identifica que a mãe dele não recebe ele bem. Né? Então ele também não recebe a mãe muito bem. Então você pode identificar ali que ele tem o transtorno narcisista. Então aquilo ali só seria de fato identificado após ele completar os 18 anos, que é o final do filme. Ele completa 18 anos quando ele sai da instituição que cuida que recolhe, né, menores, né, que apreende menores e vai transferir ele para a cadeia. Ali ele pode ser diagnosticado. Antes disso, a possibilidade da junta médica falhar em emitir o diagnóstico é muito grande. E o que acontece? Ela tinha todas as ferramentas, ela já sabia o que ela tinha que fazer. Ela tinha que continuar levando o garoto em juntas médicas, continuar cercando, controlando os sintomas, talvez medicando aquele menino, que assim, ela não conseguiria reverter o quadro dele, mas ela ia evitar que ele trancasse as crianças na escola e matasse um monte de gente, que matasse a filha dela, que matasse o marido dela, que ele, antes de matar a menina, cara, ele leva um olho da garota embora. Sim. Então, assim, ela deveria cuidar do Kevin, né? Ela precisava, literalmente o nome do filme, ela precisava falar sobre o Kevin. Ela tinha que conversar sobre aquilo ali, ela tinha que procurar uma junta médica multidisciplinar para abordar aquele caso. Ela não ia conseguir resolver o transtorno dele, mas ela conseguia controlar os sintomas. Então, e ela podia fazer isso. Só que ela se sentia pessoalmente ofendida pelo menino o tempo todo. Tanto que não são poucas as situações em que ela age violentamente com ele. Né? Tem uma hora que ele está falando, ela vai conversar com ele e fica para ela interromper o que ela está falando e ela
bate em cima da mão do garoto. Tem uma outra vez ali que o garoto, toda vez que ele não quer fazer uma atividade que ela coloca ele ali do colégio para fazer, o garoto vai lá e faz cocô na fralda. O garoto já é grande, né? Você vê que ele faz um monte de coisa, ele poderia ir no banheiro sozinho, mas ele não quer. Aí ela vai lá, troca ele, quando ela acaba de trocar, o garoto faz cocô de novo, ela joga o garoto no chão, o garoto quebra o braço. O que o garoto faz? O garoto, quando ele volta com o braço quebrado, ele manipula o médico fala que o menino é muito bonzinho, o médico só vai ver o garoto uma vez, ele chega em casa e diz que ele caiu. Ele não diz que foi a mãe que jogou ele no chão. Só que quando ele tá na frente da mãe lá na cadeia, todas as vezes ele fica passando a mão em cima da cicatriz. Ele quer mostrar para ela que foi ela que derrubou ele no chão. Falando que foi a coisa mais verdadeira que ela fez na vida dela. Exatamente. Né? Poucas vezes Relação você foi tão honesta. Então, com essas informações, eu acredito que ela deveria agir diferente. Porque o desenrolar da história seria diferente caso ela tivesse tomado as medidas prudentes. E eu, assistindo o filme novamente, eu percebo que ela entende que poderia fazer isso, mas ela não faz porque ela está pessoalmente ofendida com o garoto. Ela não quer fazer nada de bom para ele, porque ele causa mal-estar a ela, né? E isso desde quando ele é muito pequeno. Tem um momento que ele está chorando muito, que ele é pequeno, que ela pega o carrinho e para do lado de uma britadeira. Porque ficar ouvindo a britadeira é mais confortável para ela do que ouvir o choro do neném. Né? O choro do neném. O choro dele, né? Isso, o choro do neném mostra para ela que ela é mãe. E sendo ela mãe, ela deixa de ser a renomada escritora e guia de viagens que escrevia sobre as coisas, publicava. A gente vê que eles têm uma casa muito grande, interrompe a carreira dela. Ele impossibilita que ela seja quem ela é. Ou seja, para ela que também ali gosta de ter as pessoas em torno dela, o filme fica mais angustiante ainda quando você percebe isso. Eu só percebi isso na segunda vez. Que ela tem traços ali de um transtorno de narcisismo. Ela gosta que as pessoas admirem ela gosta que as pessoas vejam ela gosta de ver o filho dela observando o pôster dela na livraria. Ela se acha o máximo naquele momento. E o que acontece? É a anulação total do ego dela. As pessoas encontram na rua e dão um soco no meio da boca dela, porque meu filho morreu por causa do seu filho. Ou seja, ela recebeu a anulação total do reconhecimento. Tem uma hora que está na festa de Natal, né? Que o cara tá dando em cima dela ali e tal, ele quer se aproveitar dela, ou seja, o cara ele acredita que pode abusar de uma pessoa porque a pessoa está em vulnerabilidade. Ele vira para ela e fala assim, quem é que vai querer você depois de tudo que você fez? Ela levanta desesperadamente, porque é a anulação total do ego dela, né? É o negativo do narcisismo dela. Então, por isso ela não gosta do Kevin e ela não ajuda ele. Porque ele destrói quem é a personalidade dela. Ela cola tudo no quadro. Vem o moleque que pinta o negócio todo, zoa tudo o mapa lá que ela colou. Que personalidade? Qual personalidade? Ele quer destruir a personalidade dela. Então ela quer destruir a dele também. Então eles são mutuamente destrutivos. É por isso que eles são iguais no final, né? Ela só não consegue ser, ela só não converte toda essa dificuldade que ela tem com a personalidade dela em violência, e o garoto faz isso. Né? Então a forma como eles sublimam esses sentimentos é diferente, mas a origem dos afetos é muito semelhante, funciona muito igual nos dois. Então, lidar com o sintoma, né, do Kevin é lidar com o sintoma dela. Quando ela leva o garoto para se tratar, ela está tratando ela indiretamente. E como ela não quer perder a personalidade dela, ela não quer que o Kevin também perca a dele. No final, ali, aquele abraço deles é muito mais um compartilhamento de dor do que uma conclusão, um afeto ou uma mãe abraçando um filho, né? Por isso que eu digo que minha leitura do filme mudou. Muito bom, cara. Pô, você me fez ficar bastante reflexivo agora, porque eu acho que o que você falou faz bastante sentido, cara. E aí, Vomir, o que tu achou? Cara, o Chico falou um monte de coisa aí, falou pra cacete, falou bem, Chico. Falou bem. Eu ia pontuar essa questão de ele ser um reflexo dela, né? Se a gente coloca ali. Ele puxou muito mais ela até a condição narcísica dela. Acho que não tem uma pessoa legal nesse filme.
É um filme cheio de filha da puta. Do Só Kevin, a menininha, talvez, né? É um só a doce. menininha que é mais pura, né? Coitada, ainda morre no filme. Mas o Kevin, a mãe dele, o pai dele também, a gente vê muito da perspectiva da mãe, né? E o pai nessa ausência. E aí, trazendo o ponto que você trouxe, o Vitor, se era inevitável, cara, poderia ser. Eu não acredito pessoalmente nessa inevitabilidade, não, porque passa um pouco sobre liberdade de escolha, né? Se eu tivesse acreditar, se eu fosse acreditar nisso, iria contrário às minhas crenças pessoais de que as pessoas não nascem pré-determinadas a fazer nada. Elas nascem com tendências, com predisposições, mas não que elas vão fazer. É uma questão mais determinística, seria uma questão mais determinística, né? Sim, de fato, esses traços de neurodivergência, como o Chico falou, já estava presente, talvez até tenham sido desenvolvidos, e aí eu não sei, posso falar uma pá de bosta, porque eu não estudo sobre, mas pode ter se desenvolvido ali nas fases iniciais da vida do Kevin, ainda quando ele era bebê, quando ele já sentia, né? Apesar de a gente falar que bebê não lembra muita coisa, mas o bebê sente. Quem já conviveu com bebês, você consegue perceber que eles têm algum tipo de sentimento, alguma percepção, mesmo que bem primordial, bem simples, eles conseguem notar como eles são tratados, né? E eles reagem a isso. Isso daí eu falo da minha experiência como pai, mas também da minha experiência como tio, né? Eu tive 11 sobrinhos, praticamente convivi com todos eles desde de criança. E você consegue ver como é que eles se comportam de acordo com a pessoa que está lidando com eles, de acordo com o que a pessoa demonstra de afetividade com eles. Então, eu acredito sim que o Kevin já tinha traços ali, predisposições à psicopatia, né? Já tinha traços narcísicos ali, e que a mãe dele e o pai também, que se ausenta, que deixa toda a carga para a mãe, até porque ele é manipulado, e aí eu não sei exatamente pontuar, para mim fica um pouco confuso, se é a culpa dele tá no fato de ele não ouvir a esposa dele, porque a esposa dele já tinha se manifestado quanto a alguns comportamentos do Kevin, ou se foi também pela manipulação que o Kevin vinha fazendo com ele. Isso desde criança o Kevin manipulava ele. Então, eu acredito que poderia não ter terminado daquela forma, né, numa chacina, e com a morte aí dessas pessoas, mas se acompanhado com dedicação aí, com os médicos, poderia ter sido controlada essa predisposição do Kevin, né? E aí a gente teria a gente não teria um filme, né? Mas enfim. Não, um bom ponto de vocês, cara, porque a minha visão era bem limitada a gente ter esse pré-determinismo. Eu não acredito que tudo é predeterminado. Não acredito nisso também, não. Mas eu tinha uma visão de que quando tem essas questões psicológicas, psiquiátricas, seja lá qual for o termo correto, eu achava que já teria um pré-determinismo um pouco maior, sabe? Só que eu acho que vocês pontuaram muito bem, e aí me fizeram refletir aqui nesse episódio, é que ela poderia ter tomado algumas ações que estariam no controle dela de tentar remediar isso. Ele talvez não fosse ser um adulto funcional, sabe? 100% funcional. Mas é o que vocês falaram, talvez a gente poderia ter evitado esse massacre no final, né, que acontece no filme. Poderia ter evitado que ela perdesse a família dela. Então, a falha dela de tratar o narcisismo dela e do filho faz com que a gente tenha um filme, que a gente tivesse um livro, né? O filme é baseado no livro, e que a gente tenha uma história para nos fazer refletir aqui e até talvez esse podcast chegando aí a mais pessoas faça as pessoas refletir como talvez as pessoas que têm essa predisposição, se tivessem ali um acompanhamento profissional, é, poderiam ter um futuro diferente, né? Minha mãe estava falando aí de um caso recente, muito pesado, de um cara que
não sei nem como falar isso aqui pro YouTube não, não ferrar a gente aqui, né? Mas ele cometeu mesma coisa que o Kevin cometeu, só que com a mãe. Foi preso, ficou preso. Era para cumprir 28 anos, mas a gente sabe que no Brasil as coisas são mais impunes, então ele saiu em menos tempo, foi solto, ficou com uma mulher, fez a mesma coisa com a mulher, né? Então, assim, é um cara que não teve um tratamento, que o legislativo foi, foi brando com ele, e o cara saiu e cometeu a mesma coisa, entendeu? Então, assim, a gente poderia, é, talvez através de uma mensagem aí de conscientização, né, psicológica e psiquiátrica, ajudar mais pessoas, né? Eu não sei, aí, Chico, que você que trabalha na área da saúde também, eu não sei se você tem alguma informação, se existem, sabe, programas que auxiliam pessoas nisso. Então, cara, isso é complexo. Programas assim gerais eu não conheço tanto. Até porque essa parte das questões mentais eu conheço teoricamente, né? Não é com a esfera em que eu trabalho. Então, não sou a pessoa mais indicada para orientar para isso. Mas eu compreendo que o ideal é a pessoa buscar um auxílio de uma junta multidisciplinar, porque não vai ser um profissional só que vai prestar esse tipo de suporte para pessoas com essas características, mas, como você falou da questão de punir, né? No próprio filme, a gente compreende que a questão ambiental foi determinante para ele fazer o que ele fez. Não só as relações que ele tinha com os pais, né? Como ele já aprendia a manipular as pessoas ali dentro de casa e já aprendia a manifestar a violência dele de forma impune dentro de casa. Como no momento em que a mãe dele leu para ele o Robin Hood, é onde ele aprende como ele vai fazer o massacre. Né? Ele faz o massacre de acordo com o que ele viu no livro, que a mãe dele transmitiu para ele no livro. Ele guarda aquele livro lá. Quando você pega uma pessoa com essas características aí, igual você falou, e você coloca ela numa cadeia cheio de um monte de gente, com um monte de exemplo novo, que aquela pessoa não estava aberta àquele tipo de coisa, aquele ambiente, ele vai proporcionar à pessoa com esse tipo de característica mais possibilidades de ações ali cruéis para quando ele sair. Vai abrir o leque dele, né? Exatamente, exatamente. Você vai ler um Robin Hood por dia para o cara que está lá dentro. Então, até a forma como você reúne as categorias de crime é algo perigoso, né? Hoje essa galera junta todo mundo, coloca lá na mesma gaiola e não importa o que a pessoa fez, né? Então, por vezes, você colocar uma pessoa dessa numa cadeia comum é até mais perigoso para a sociedade do que você tratar da maneira correta, adequada. Eu nem sei se a gente tem no sistema prisional suporte para esse tipo de situação, né? Falta o Mas Arkham Asylum aqui no Brasil. então, já tiveram alguns e foi tragédia, né, cara? Em Barbacena tinha, como é que é? Eu lembro que tu O, comentou, chegava a ser um manicômio? era. Na realidade, você coloca lá dentro as pessoas que cometem crime comum, você coloca pessoas que têm transtornos mentais, aí você vai ter ali misturado criminosos comuns com pessoas doentes e desafetos de pessoas importantes. Né? O cara brigou com fulano ali da esquina, ele é rico, ele bota o fulano lá dentro do manicômio, né, do presídio manicomial, e aí fica todo mundo lá dentro, cara. E aí lá acontece toda a raça de coisa, porque o pessoal começa a montar quadrilhas lá dentro e abusar das pessoas que têm transtornos mentais de verdade, utilizar essas pessoas para cometer crime do lado de fora. Vou botar você aqui para fora para você fazer isso, aquilo para mim, depois você volta. Ou seja, você pode unir uma intenção sua ao sintoma que a outra pessoa apresenta. Né? Volta e meia acontece esses tipos de dupla, né? Na situação da filha da Glória Pérez. A gente vê que tem um par perfeito ali. Um explora o sintoma do outro para cometer um ato criminal.
Então, essas coisas assim são complexas, cara. Se a gente fosse conversar e dar um tema para uma outra conversa. Mas é isso, cara. O filme e ele consegue ser impactante com poucas cenas de violência explícita. Se você for ver, tem filme que tem muito mais gore e ele não te causa a sensação de violência que esse filme mostra pra gente, porque é algo que acontece de verdade ali na cabeça da gente, né? Não é uma pessoa com a motosserra cortando um telhado, uma pessoa caindo dentro de um triturador. É algo que, de fato, a gente pode sair na rua e deparar com uma pessoa assim. A pessoa assim pode estar trabalhando com a gente. Me lembra muito a estrutura desse filme, a forma como ela apresenta a violência, me lembra muito a primeira temporada de Mindhunters, que também é sobre psicopatas, né? Que você não vê violência livre, você não vê os caras fazendo toda a brutalidade, mas você entra na cabeça deles. Eu não sei o que é pior, se ver a brutalidade ou ficar na cabeça desse tipo de pessoa, desse tipo de pessoas com essas condições, né? Mas transmite essa agonia muito grande, né? E o casting é muito bom, né? Porque o Ezra Miller tá muito bem no papel. Acabou que a gente foi descobrir depois que ele também não bate muito bem na cabeça, né? Começou a fazer um monte de besteira na vida real. Mas o casting tá muito bom, assim, cara. Ele tá com uma cara bem. Porra, dá medo, cara. Dá medo você pensar que é o que o Chico falou. Tu pode sair na rua, pode estar trabalhando com uma pessoa assim, cara, que vai querer te prejudicar ou vai querer fazer uma maldade até pior que você, sabe? É complicado. Exatamente. Então é isso aí, pessoal. Gostaria de agradecer a todos que chegaram até aqui. Se inscrevam no canal, deixem seu like. Comenta aqui embaixo que filme você gostaria que a gente comentasse aqui no futuro. Talvez um pouco mais leve, né? Porque a gente vem aí de... Na verdade, o anterior a gente falou sobre 500 dias com ela, então foi de certa maneira leve. Mas a gente falou sobre Fale Comigo recentemente. Falamos agora sobre... Precisamos falar sobre Kevin. 2 filmes pesados. Semana que vem a escolha é minha, então eu tô pensando o que eu vou trazer aqui. Vou ver se eu trago algo mais virtuoso pra gente refletir aqui. Mas chegou até aqui, muito obrigado. Eu vejo vocês na próxima. Valeu. Valeu, pessoal.